acabamos de efetuar, eu quero pregar acerca do tema a progressão das revelações a partir do toque das trombetas. Diga comigo, a progressão das revelações a partir dos toques das trombetas. Amém? Meus irmãos, quando foi me dado já há algum tempo este tema, e passou-se os tempos, outros trabalhos foram realizados nesse intermédio, mas há poucos dias atrás, eu em contato com o pastor Divino, perguntei a ele sobre o tema, porque eu tinha guardado em minha mente que o tema falava acerca da vinda de Jesus. O tema do congresso aqui falava acerca da vinda de Jesus. Portanto, quero trazer aqui que o congresso que está sendo realizado aqui na igreja, na cidade de Rondon, é um congresso muito importante, porque ele trata um assunto escatológico, e é bom lembrarmos de que nós estamos vivendo exatamente este momento. Nós estamos vivendo aquilo que seria chamado anteriormente por um período escatológico, tendo em vista que nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. A qualquer momento Deus vai autorizar, e então a igreja sairá da terra. No entanto, meus irmãos, quando abrimos este texto sagrado do apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios acerca de vários assuntos, é interessante, porque ele adentra esse assunto tocando sobre o fato de falar acerca da trombeta. Em algumas traduções, a Bíblia diz, porque se a trombeta der um sonido incerto, mas na tradução original, o texto diz, porque também se a trombeta der um sonido incerto. Portanto, nós devemos pensar e raciocinar acerca desta escrita, haja vista que a palavra inicial do texto é porque, e quando o porquê é separado, é uma pergunta, mas quando o porquê é junto, como aqui está, é uma resposta. Portanto, é uma resposta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Agora, a segunda palavra que aparece é a palavra também, e a palavra também trata-se de um advérbio de inclusão. Isso quer dizer algo que será incluído naquele discurso que Paulo estava falando. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que no meio do versículo ele inclui uma certa ferramenta, um certo instrumento que naquele período já era considerado um instrumento arcaico, antigo, que são trombetas. A própria palavra trombeta era um instrumento muito antigo. Devemos retornar ao período do Antigo Testamento, e não só das escritas bíblicas, mas também da história, e lembrarmos de que a trombeta, ela era uma ferramenta e também um instrumento utilizado para muitas coisas. Vejamos bem que havia, pelo menos no período do Antigo Testamento, dois modelos mais utilizados de trombeta, sendo que o primeiro modelo mais utilizado de trombeta eram as trombetas construídas, fabricadas, confeccionadas a partir de chifres de animais. Eram trombetas que eram retiradas dos chifres dos cordeiros, trombetas que eram retiradas dos chifres de bodes, trombetas que eram retiradas dos chifres de bois, e aí por diante eram confeccionadas as trombetas. Eram as mais antigas, as primeiras, quando ainda não se utilizava o metal para a construção das trombetas. No entanto, nós iremos ter uma percepção ainda no período do Antigo Testamento que houve também outra matéria-prima que era utilizada para a construção da trombeta. Portanto, chegou-se o período dos metais, e no período dos metais nós temos o ferro, a prata, a lata batida. Então
começaram a confeccionar trombetas a partir dos metais. Portanto, iremos observar que no Antigo Testamento aparecem já trombetas feitas a partir de metal. Mas o que eu quero trazer aqui e lembrar-vos que ela também tem objetivos, não é só a matéria-prima do que ela era realizada. Até mesmo em nosso país, principalmente nas regiões mais agrárias, onde o gado é muito conhecido, nós iremos lembrar que há instrumentos, há ferramentas que são utilizadas para conduzir os rebanhos, que são também a partir das matéria-prima, que são os chifres de animais. Por exemplo, nós conhecemos muito o berrante, não é isso? Que são utilizados para tocar, para cuidar dos animais que são pastoreados. O berrante nada mais é do que uma espécie de trombeta feita a partir do chifre do animal. Mas qual é o objetivo das trombetas? Nós, pesquisando a palavra de Deus, iremos compreender que a trombeta, ela tem os seus objetivos ou as suas finalidades. Vejamos bem que no período que Moisés retira o povo do Egito, que Deus começa a se revelar a Moisés na tenda da congregação, e que Deus naquela revelação também queria se revelar ao povo, era necessário então que tocasse a trombeta do chamamento do povo para ouvir a voz de Deus na congregação. Portanto, naquele momento, Deus pairava em cima da tenda da congregação através da sua nuvem que envolvia aquele lugar. Automaticamente Moisés já se ligava com isso e chamava os responsáveis, que geralmente eram sacerdotes, para tocar a trombeta. E quando a população, quando o povo de Israel ouvia aquele específico toque da trombeta, eles se direcionavam os arraiais para em volta da tenda da congregação, e Deus começava a se revelar ao povo. Esta noite, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que Deus também convocou o seu povo para que estivesse aqui esta noite, porque Ele quer falar. Deus trouxe o seu povo aqui porque Ele quer se manifestar. Você já pode sentir esta noite a nuvem de glória de Deus envolver esse lugar. Deus está presente, Deus está aqui, Ele se manifesta, Ele está presente, Ele está agindo. Portanto, se você já sentiu a presença dEle, pode iniciar, pode dar lugar, porque Deus quer falar com você especificamente aqui, te usar, te encher, mexer no teu interior. Eu já posso sentir a glória dele se movendo sobre este lugar. Eu já posso ver e sentir a glória dele se manifestar neste lugar. Portanto, o primeiro objetivo e a primeira finalidade do toque da trombeta no Antigo Testamento é para reunir o povo de Deus para o momento da revelação da palavra dele. Aleluia! Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Entenda uma coisa: você talvez até este momento não se ligou muito, mas Deus não erra endereço. Deus te trouxe aqui. Deus sabe teu nome, Deus sabe teu sobrenome, Deus sabe tudo sobre você, aonde você mora, e Deus fez com que este convite chegasse até você, e por isso você está aqui esta noite para ouvir a palavra dele, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir entre pensamentos e intenções do coração, e cresce até a divisão da alma e do espírito. Meus irmãos, Deus esta noite quer falar contigo. Sinta a presença dele aqui neste lugar. Portanto, em primeiro lugar, o toque da trombeta
coração para ouvir a voz revelada de Deus ao povo. No entanto, vejamos bem, porque a Bíblia também diz que as trombetas têm outras finalidades, e nós iremos entender aqui uma segunda finalidade da trombeta. A Bíblia nos diz que quando Israel saiu do Egito, saíram cerca de 600.000 homens. Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o pastor Divino, e ele me disse que a cidade tem cerca de 10.000 habitantes. Não é isso? Por aí. Vejamos bem. Agora imagine 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, bagagens e ainda os intrusos que saíram do Egito para irem com Israel para o deserto. Vejamos bem, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que aquela época era uma época que não havia métodos anticonceptivos que evitavam o nascimento de crianças. Portanto, há 50, 60 anos atrás, os meus pais mesmos, eles tinham muitos mais filhos do que ele me deu como irmão. Portanto, era uma época diferente. Imagine lá atrás, naquele período, quantos filhos tinha cada casal. Então, o cálculo teológico que é feito é 3 para 1. Então, vejamos bem, multiplicando 600.000 vezes 3, seriam pelo menos 1.800.000 pessoas, mas alguns teólogos e historiadores dizem que chegaram a 3 milhões de pessoas que Moisés tirou do Egito, não em um movimento de imigração, mas em uma única vez. Então, como Moisés fazia para se comunicar com este povo, para que eles fossem na direção que eles deveriam ir? Imagine só, quando tem uma grande multidão e um local, como você consegue pastorear, dirigir esta multidão para que ela chegue aonde você quer que esta multidão chegue? Um dia eu desembarquei na cidade de Arapongas, no famoso hospital do coração de Arapongas, e era uma multidão. Então alguém na entrada me disse: olhem, siga a faixa verde que está na parede. Quem já foi lá sabe disso. Então a faixa verde vai indo, te leva aonde você tem que ir. Ou siga a faixa vermelha. Isto é um modo de conduzir o povo. E neste período aqui, como Moisés conduzia o povo, ele conduzia o povo através do toque das trombetas. Quando Deus revelava a Moisés que era tempo de prosseguir, que era tempo de avançar, então Moisés chamava o sumo sacerdote e dizia: toque a trombeta, porque é tempo de avançar. A trombeta era tocada. Então os 4 cantos do arraial tinha outras pessoas que estavam também em posses da trombeta, e eles entendiam o toque da trombeta e passavam também a conduzir as tribos através de trombetas. E Israel ia marchando no deserto, avançando no deserto. Diante disso, a forma hermenêutica que eu encontro para nós entendermos isto é que Deus, a cada toque da trombeta, vai conduzindo o seu povo para chegar na glória. A cada dia nós avançamos, a cada dia nós vamos, a cada dia nós nos movimentamos. Vejamos bem, meus irmãos, quando nós observamos o treinamento da aeronáutica, o treinamento do exército, da marinha, nós podemos perceber que na mão deles há um instrumento que é uma evolução das trombetas, chamado de corneta. Nada mais é do que uma trombeta de metal. Então, quando o exército, a marinha, a aeronáutica de qualquer nação quer que o povo, que os soldados marchem, eles dão um sonido na corneta e ela vai, e eles começam a marchar. Quando eles querem que ele pare, ele dá um sonido na trombeta ou na corneta e eles param, e vão ver à direita, vão ver à esquerda. É assim que são dirigidos. Então eu quero vos trazer esta noite que Deus, ele também dirige o seu povo através do toque da trombeta dele. E esse toque é para o crente, quer dizer, é a
séria. Esta noite você vai ouvir o toque e Deus vai fazer você avançar um pouco mais. Deus está te conduzindo, Deus está te levando. Cada passo que você dá na vida é a condução do Senhor na tua vida, agindo em teu favor. É Deus te levando, é Deus te conduzindo, é Deus te pastoreando ao som do toque das trombetas. Vejamos bem, no livro de Juízes, no capítulo 8, verso 18, diz assim: quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis estas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. O que Gideão está dizendo aqui é que ele toca uma trombeta, mas há outras pessoas ao redor que são os seus ajudantes, que também tocam trombeta para conduzir o povo, e assim Deus vai conduzindo o seu povo. Portanto, o segundo modo, ou o segundo objetivo do toque da trombeta é para pastorear o povo de Deus na face do planeta Terra. É Deus agindo. Em terceiro lugar, existe também um outro toque da trombeta. Israel estava isolado no deserto. Havia uma promessa que eles sairiam do Egito e adentrariam a terra prometida. No entanto, ficaram no deserto entre o Sinai e Canaã, e diz a Bíblia que de vez em quando os seus inimigos o atacavam. E como era feito para eles terem a percepção de que poderiam ser atacados e estar ali, atentos àquilo que estaria acontecendo? Diz a Bíblia que tinha um toque específico da trombeta, e esse toque específico da trombeta fazia com que o arraial de Israel ouvia que a guerra estava chegando. Então eles ficavam atentos, eles ficavam acordados. Veja bem, o texto diz: e se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É isso que o texto diz. Neste texto nós encontramos aqui que Deus então no deserto utilizava a trombeta para alertar o seu povo. No entanto, também tinha um segundo significado na guerra. Deus havia prometido a Israel que a guerra não seria eles que lutariam, mas seria Deus que lutaria as guerras deles. Portanto, a trombeta servia para sintonizar Israel a Deus. Vejamos bem, Neemias capítulo 4 e verso 20 diz assim: no lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali correreis, e ter convosco ao nosso Deus, que pelejará por vós. No livro de Jó, capítulo 39 e versículo 25 diz: em cada sonido da trombeta ele diz: avante, chega de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. O que Deus está dizendo é que nós também estamos no meio de uma batalha. Chega de longe o barulho dos príncipes e do alarido. Paulo interpretou isso dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Mas ele nos deu a capacidade de vencer esta guerra através da sintonia, que o toque da trombeta de Deus nos dá o alerta para ligarmos com o trono. Portanto, o terceiro objetivo do toque da trombeta é para a guerra. E não se engane, porque você está envolvido na guerra. A cada dia que você se posiciona para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, para adorar a Deus, Satanás se levanta tentando te impedir, diz: você não vai conseguir, vão colocar em empecilho. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que essa guerra não é só tua, essa guerra é de Deus. Deus compra a sua batalha, Deus compra a sua luta. Aquilo que tu passas é Deus que reconhece,
buscar-te, que vai te pegar pela tua mão, vai te conduzir, vai dizer: luta assim, batalha assim, porque eu sou contigo. Nesta noite, o Espírito Santo me diz que há pessoas aqui no meio de uma luta, e você tem dito: eu vou parar porque não adianta mais, a minha vida é só assim. Mas eu quero lhe dizer que Deus me trouxe aqui como profeta dele, e para profetizar de olhos abertos e te dizer: levanta a tua cabeça e marcha, marcha, porque esta noite eu estou te conduzindo para a vitória. Quem quer ser conduzido para a vitória, levante a sua mão assim: adore a Deus um minuto, adore a Deus um minuto, adore a Deus um minuto. Ele está aqui. Portanto, este objetivo da trombeta é para que nós estejamos preparados para a batalha. No entanto, meus irmãos, eu encontro outro objetivo. O outro objetivo da trombeta é para quando houvesse mudado eras, mudado meses, mudado semanas. Quando Deus também queria falar para o povo: faça um ano de jubileu, faça um ano de festa, tocava-se a trombeta e o povo começava a festejar. Eles tinham celebrações das festas da Páscoa, do Pentecoste, da festa dos tabernáculos. Vejamos bem no livro dos Salmos, capítulo 81 e versículo 3, diz assim: tocar a trombeta na festa da lua nova, lua cheia, dia de vossas festas. O que Deus está dizendo aqui é que quando Deus nos dá a vitória, que é dia de festejar, é para tocar a trombeta. E a tua trombeta hoje é a sua garganta, a tua trombeta hoje é a sua boca. O que Deus está dizendo é isso: não é para ficar calado, não é para ficar cabisbaixo. É tempo de vitória, é tempo de vitória, é tempo de vitória, é tempo de vitória. Cadê a igreja que glorifica a Deus, que se sente vitoriosa? Levanta a tua mão, que você já é batizado com o Espírito Santo. Pode abrir a tua boca esta noite e exaltar a Ele. Fala em mistério com Deus. Deus está dizendo: é dia de festa. Esta noite Deus nos reuniu aqui porque é dia de festa, é dia de celebração. Nós já vimos aqui a banda tocar, conjuntos cantarem. É dia de festa, meu irmão, é dia de alegria, é dia de glorificar, é dia de exaltar. Ou você vai adentrar este lugar e sair daqui sem dar glória a Deus? Não, tocar a trombeta, tocar a trombeta, porque é dia de celebração. Meus irmãos, quero ir mais adiante e dizer que a função da trombeta também era para que quando o povo de Israel fosse ao templo e apresentasse um sacrifício no templo, era para eles tocarem a trombeta, dizendo que apresentaram a Deus um sacrifício. Naquele período, o culto de Israel não era um culto como o nosso, mas o culto daquele povo era um culto sacrificial, onde eles apresentavam sacrifícios, e quando apresentavam sacrifícios, deveriam tocar a trombeta naquele lugar. Vejamos bem, porque a Bíblia diz no livro de Salmos 150 e versículo 3: louvar ao Senhor com som de trombeta. Isso quer dizer: o nosso culto tem que ser aparentemente ouvido, o nosso culto tem que ser visto lá fora. Os povos neste momento estão passando aí na rua, de carro, a pé, de moto, mas estão ouvindo o que está acontecendo na Casa da Cultura de Rondon. O que é que está acontecendo lá? Eu não sei, mas o barulho é grande, é o toque da trombeta dos crentes, porque nós louvamos a Deus, exaltamos a Deus em nosso culto. Quem veio para apresentar o culto aqui, dá glória a Deus, exalte, 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 exalte ao teu Deus neste lugar.
Bíblia hebraica de Tanakh. Torá, Nebilim e Ketuvim quer dizer lei, profetas e escritos. E quando eu chego até o livro dos profetas denominado profetas menores, mais adiante, no livro de Joel, eu entendo que o livro de Joel é um livro do Antigo Testamento dos profetas menores que mais fala acerca de trombetas. Ele inicia o livro falando de trombetas, no capítulo 2 e versículo de número 18, Joel diz a seguinte profecia: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Percebam bem, meus irmãos, que a trombeta que Joel está falando é diferente das trombetas que Moisés falava. Veja bem que Moisés falava de uma trombeta que pastoreava, de uma trombeta que chamava o povo para a tenda da congregação, de uma trombeta que chamava o povo para a guerra, de uma trombeta que levava o povo à comunhão com Deus, de uma trombeta que dirigia Israel nos dias de festa. Mas Joel não, ele diz: tocai a trombeta em Sião, o monte da minha santidade. Ponto. Daí ele fala da consequência deste toque da trombeta. Qual é a consequência? Perturbem-se as nações, porque o dia do Senhor vem. Diante disso, meus irmãos, a Bíblia está me mostrando aqui um outro objetivo da trombeta. E qual é este outro objetivo da trombeta? Chama-se trombetas de juízo dentro da progressão das revelações. Vejamos bem, porque Joel, ele profetiza acerca dos juízos de Deus, e os juízos de Deus colocados no livro de Moisés, melhor de Joel, estão colocados em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão presente, a segunda dimensão é a dimensão eminente, e a terceira dimensão é a dimensão futura. Portanto, Joel, no capítulo 1 e versículo 4, ele fala acerca deste juízo. E olha bem o que Joel fala deste texto: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Meus irmãos, eu já vi muitas heresias a partir deste texto, mas eu quero vos trazer aqui a revelação da palavra, o que significa este texto. No livro de Joel, ele estava vivendo os últimos dias do reino de Judá naquele local, porque brevemente a Babilônia com Nabucodonosor tomaria todo aquele reino. E aqueles dias, meus irmãos, que eram totalmente agrários, dependiam da agricultura, do cuidar do gado, das ovelhas e principalmente da plantação. A Bíblia diz claramente que houve uma praga dos gafanhotos. Então devemos entender que alegoricamente Joel utilizou-se dessa praga dos gafanhotos para profetizar sobre algo profético. Então vejamos bem, a primeira coisa que ele diz é que o primeiro aqui, veja bem, o gafanhoto, ele era chamado de gafanhoto deixou o portador, o segundo gafanhoto migrador, o terceiro devorador e o quarto destruidor. Portanto, estes eram os juízos de Deus. Já na Babilônia, Daniel também teve visões similares a essa. Vejamos bem, porque a Bíblia diz no capítulo 7 e versículo 4 de Daniel: o primeiro era como leão e tinha asas de águia, e eu olhei até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de um homem. Daniel estava falando claramente do reino de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. A Babilônia tinha como símbolo, até há pouco tempo, um
gafanhoto cortador, ele está falando exatamente da Babilônia, porque quando os babilônicos adentraram Judá, eles cortaram a comunhão com Deus que Judá tinha, eles cortaram toda aquela comunhão que era apresentada no templo. Quando eles adentraram Judá, eles roubaram os seus jovens talentos que foram levados para a Babilônia. Quando eles adentraram em Judá, eles roubaram os pertences que estavam dentro do templo. Portanto, eles foram cortadores, eles levaram, e aqui começa a se cumprir a profecia de Joel. No entanto, num período certo na Babilônia, a Bíblia diz que os persas e os medos se uniram e destruíram o reino da Babilônia, tomando tudo para eles. Portanto, aqui Daniel continua a profetizar, dizendo: continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, igual os devorou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Joel viu exatamente este reino chamado Medo Persa, que são os devoradores. O próprio texto diz: porque ele devoraria muita carne. Judá no exílio percebeu o livramento de Deus neste período, quando eles iam ser devorados pela Pérsia. No livro de Esther narra isso, mas Deus deu o livramento. Ainda quero vos continuar a falar, porque Joel também viu outras coisas, e ele diz que viu, veja bem, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Veja bem, depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, tinha 4 asas de aves, mas suas costas tinham também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui Daniel está percebendo em sua visão o reino da Pérsia, da Grécia, dirigido por Alexandre o Grande. Alexandre, ele não tinha esposa, Alexandre não tinha filhos, ele tinha 4 generais que pensavam por ele, e é por isso que o texto fala que ele tinha 4 cabeças. Era o reino da Grécia, e este também, ele compartilhava da mesma ideia da Pérsia, de devorar. Devorou muitos povos. Mas a Bíblia vai mais adiante, porque Daniel continua a visão dizendo: depois disso eu continuei olhando as minhas visões da noite, e vi um 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devastava e fazia em pedaços e pisava os pés, e o que soberjava era diferente dos anteriores animais. Antes ele destruía. Esse é o gafanhoto destruidor. Roma, quando invadiu Jerusalém no ano 70, eles destruíram tudo. Jesus profetizou sobre este momento, Daniel profetizou sobre este momento. No capítulo 9 do profeta Daniel, versículo 24 a seguir, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre ti, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 7 semanas e 62 semanas até a saída do povo e a chegada do príncipe. Então um povo que há de vir destruirá a cidade e não será mais. Diz a história que no ano 70 o general Tito adentrou Jerusalém, destruindo Jerusalém, colocando os muros abaixo, destruindo o templo e fazendo cativo os habitantes de Jerusalém. Portanto, isso daqui estava na trombeta de Joel, quando ele diz: tocai a trombeta em Sião, o monte da minha santidade, perturbem as nações, porque o dia do Senhor está perto. Era o encontro que Israel tinha com Deus, meus irmãos. Mas por que Israel sofreu tudo isso? Quero vos dizer que no dia que Pôncio Pilatos colocou Jesus para ser julgado, trouxe Barrabás e disse: escolhei você,
a quem você escolhe? E o povo de Israel dizia: crucifica-o. E então Pilatos tentava livrar e lavava as mãos, e eles diziam: caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Então vem aí o resultado. Quero ir mais adiante. Jesus, na crucificação, ele levava a cruz e ele caiu de tão pesada que era a cruz. As mulheres foram para o meio da Via Sacra e começaram a chorar e bater sobre o peito. Então Jesus dizia: não choreis por mim, mas choreis por vossos filhos e vossas filhas, porque ainda quando o lenho está verde, estão fazendo isso, verão depois. No ano 70, meus irmãos, acabaram a madeira de tantas crucificações que fizeram em Jerusalém. A Bíblia diz que se cumpriu esta mensagem: o destruidor entrou em Jerusalém. No entanto, eu quero voltar ao livro de Joel, no capítulo 2 e versículo 15, pastor divino, porque Joel, ele observa e vê outra trombeta. No capítulo 2 e versículo 15 ele diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai uma assembleia solene. Olha que Joel está dizendo: tocai a trombeta em Sião, proclamai um jejum e ajuntai uma assembleia solene. O que Joel está dizendo é que é para o povo pedir a misericórdia de Deus, porque o toque da trombeta de Deus já está aí. Só que passando 13 versículos desse versículo, a misericórdia de Deus, meus irmãos, começa a chegar, porque Joel profetiza no versículo 28 dizendo: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, até sobre os servos derramarei do meu espírito naqueles dias. Que dias é esse que Joel está falando? É após o toque da trombeta do capítulo 2 e versículo 15. E o que acontece no toque da trombeta? Deus interrompe o juízo de Deus, e agora inicia-se o período da graça. E o que acontece no período da graça? No período da graça a Jesus, no período da graça ao ministério de Jesus, no período da graça à voz de Jesus, no período da graça à crucificação, no período da graça à ressurreição, no período da graça Jesus se manifesta por cerca de 40 dias, no período da graça Jesus é assunto ao céu, no período da graça ao Pentecoste o Espírito desce conforme a palavra de Joel. O próprio apóstolo Pedro, quando ele estava dentro do cenáculo, que o fogo desceu, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem, e as pessoas que estavam pelo lado de fora saíram e disseram: não, eles estão cheios de mosto, estão bêbados. Mas Pedro, pela manhã, 9 horas da manhã, foi o horário do discurso, Pedro sai e diz: olha, nós não estamos bêbados, mas isto foi o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sabe, eu quero trazer uma palavra hermenêutica para você. Jovem, geralmente, ele é imediatista. Jovem não tem visão. O que é visão? É ver o que pode acontecer depois, é enxergar consequência. Isto é ter visão. Sabe, jovem geralmente quer enxergar o que é agora, não quer enxergar as consequências do depois. Mas Deus está falando aqui que quando a pessoa é cheia do Espírito, não importa a idade que ela tem, se ela é jovem, ela vai passar a ter visão, ela vai passar a ter visão, ela vai enxergar mais longe. E eu tenho convicção que você que está aqui, que é jovem, que está aqui nesta casa esta noite, que talvez tenha se preparado para acabar o culto aqui e para qualquer outro lugar, eu quero lhe dizer que se você está aqui hoje, é porque Deus te deu visão, porque é melhor estar na presença de Deus do que neste mundo, é melhor estar na presença de
jovem, nessa época aí, eu tinha muito mais sonho do que eu tenho agora, não é verdade? Esses dias eu estava conversando com um pastor da nossa igreja, e esse pastor da nossa igreja, eu gosto muito dele, muito espiritual, e ele falou comigo: olha, Merlin, eu já tenho muita idade, se eu morresse agora, já estava bom. Mas eu falei para ele: rapaz, você é cheio do Espírito, tem muita coisa, sabe por quê? O texto está dizendo aqui que os velhos terão sonhos. Deus vai te dar sonhos, capacidade de sonhar, de ver mais distante, de ver mais longe, de ter sonho, de ter projeto. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui, pastor? É um projeto que foi muitos meses, é projeto. Deus nesta noite está dando projeto. Nós estamos vivendo o período da graça, nós estamos vivendo o período da graça. Mas eu quero vos dizer uma coisa, que o período da graça também acaba. E é engraçado, porque o período da graça, ele vai acabar também como a trombeta. Vejamos bem o que Paulo fala no capítulo 4 e versículo 16, que é 1 Tessalonicenses: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de Deus, do arcanjo, e a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Meus irmãos, o que o texto está dizendo é que o arrebatamento da igreja, com o toque da trombeta de Deus, fecha esse período de graça, fecha esse período de glória, fecha esse período de alegria. Sabe o que você está vendo aqui esta noite, essa festa, essas pessoas reunidas? Vai chegar um momento que não vai ter mais. Existe um hino que diz: aonde está aquele povo barulhento, que não se vê mais o glória a Deus. Vai chegar esse período que não vai mais se ouvir isso. Vão perguntar: aonde está a serva de Deus? Aonde está o servo de Deus? Não está mais aqui, mas foi levada para a Nova Jerusalém. Meus irmãos, este período está chegando, e é sobre isso que eu quero retornar a falar, porque neste momento começa agora os juízos, porque após o arrebatamento, a Bíblia diz no capítulo 4 do livro de Apocalipse, que João estava ali, e Deus falou, Jesus fala: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então João, ele começa a ver no capítulo 5 um livro selado por dentro e por fora, isto é, totalmente selado, que ninguém podia abrir aquele livro, nem desatar os seus 7 selos. O grande problema disso tudo, meus irmãos, é que quem estava falando com João era um anjo forte, falando assim: olha, ninguém pode abrir, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem lugar nenhum, este livro, desatar os seus 7 selos. E eu comecei a pensar um dia: da onde veio este livro selado? Já pensou nisso? Da onde veio esse livro selado? Aí eu fui na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel. Daniel teve todas aquelas revelações, e chegou um dia que Daniel falou: Deus, eu quero mais revelações. E Deus falou: não, agora sela este livro, porque nos últimos dias você vai levantar para receber aquela coroa. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Daniel era um livro de revelação que Deus estava dando para ele, e o livro estava fechado na mão do anjo forte, e a Bíblia diz que João chorava. Eu fico imaginando, sabe o que? Alguém pequenininho, franzino, no meio de uma confusão. Aí chega o Mike Tyson, e o Mike Tyson perde a briga. Ele vai chorar, porque se o Mike perdeu, imagine eu. Então imagine só agora a situação que estava junto. Se um anjo desse tamanho, com essa dimensão, com esse brilho, está dizendo que ninguém pode abrir, e eu, imagina eu. Então de repente ele ouve uma voz: não chores mais, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meus irmãos, neste momento a história muda. Então João disse que olhou para ver o leão, mas quando ele olhou para ver o leão, ele não viu leão nenhum. A Bíblia diz: então eu vi um cordeiro, como se tivesse sido morto. Se ele anda, era Cristo.
da cruz. E a Bíblia diz então que ele abre os selos, e é sobre isso que eu quero falar em poucos minutos, meus irmãos. O capítulo 6 de Apocalipse é um livro da abertura dos selos, é quando Jesus começa a abrir os livros, ou melhor, os selos, e desatá-los. Vejamos bem que no capítulo 6, versículo 2, parte B, diz assim: e vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, o sol se tornou negro e a lua se converteu em sangue. Vejamos bem que a Bíblia está dizendo que o sol se escureceu e a lua se tornou em sangue. Ocorre, meus irmãos, que Joel, no capítulo 2 e versículo 28 a seguir, melhor, no versículo 29, ele diz: então até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Depois ele diz: mostrarei prodígios do céu na terra, sangue, fogo e fumaça, e no monte de Sião haverá livramentos. Joel, ele também tem a visão da lua e do sol mudando as suas cores. Isto é, Joel também profetiza sobre este mesmo assunto. No versículo 17 do capítulo 6 de Apocalipse, ele diz assim: porque é vindo o grande dia da ira de Deus, e quem poderá subsistir? Joel, em sua profecia, ele diz: tocai a trombeta em Sião, no monte da minha santidade, perturbe os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem. Na abertura dos selos começa a vir. Vejamos bem, quando é lido isso, porque é vindo o grande dia da ira de Deus, quem poderá subsistir? Então a Bíblia diz que 7 anjos pegam 7 trombetas, e agora vão começar os toques das trombetas. Vejamos bem, porque a primeira trombeta, que é tocada pelo anjo, saraivas de fogo misturada com sangue caem sobre a vegetação. Meus irmãos, nós já passamos de 7 bilhões de seres humanos sobre a terra. Todos os dias nós se alimentamos, todos os dias nós precisamos de proteína, e a maior parte, 99%, proteína animal. Todos os dias precisamos de vegetais, seja o café da manhã, o almoço, a janta. Agora imagine só que catástrofe que será essa quando tocar a primeira trombeta. Vai ser queimada a vegetação, porque o dia do Senhor vem. Então o anjo tocará a segunda trombeta, e a Bíblia diz que quando ele tocar a segunda trombeta, os mares serão atingidos, rios, fontes de águas são prejudicados. Imagine só, nós estamos vivendo em uma época em que dizem que o Brasil é o país que mais tem água potável no mundo, até mesmo porque embaixo dos nossos pés, exatamente nessa região, há um aquífero chamado aquífero Guarani, e a água está sendo extraída. Há poucos dias atrás eu vi um cientista falando que a Terra, ela deu uma desalinhada no seu eixo, e ele explicou que esse desalinhamento da Terra no seu eixo foi por conta da quantidade de água que já foi extraída das partes subterrâneas, isto é, água potável. O ser humano, ele vive muito mais dias sem comida do que sem água. Imagine só, porque quando tocar a segunda trombeta, a Bíblia diz que os mares, os rios e as fontes serão tocadas. O ser humano vai ficar boa parte da terra sem água. Por quê? Porque tocai a trombeta em Sião, para o monte da minha santidade, perturbe as nações, porque o dia do Senhor vem. Ainda um grande monte ardendo em fogo. Óbvio que naquela época que João profetizou isso, o que nós podemos entender? João era um homem do primeiro século. Lá não tinha telescópio, lá não tinha binóculo, não tinha como ver os astros celestes, então ele não sabia, mas ele dizia o que? Eu vi um monte cheio de fogo caindo sobre a terra. O que João viu foi exatamente um grande meteoro chocando contra a terra.
marinhos serão mortos. Então tocará a terceira trombeta, e nesse momento haverá uma praga terrível, como se fosse a praga do Egito. Uma estrela é lançada nas águas e deixam as águas amargas. Mas espera aí, a água do mar foi já atingida. É interessante, mas para que a água do mar serve? Não é verdade? Israel já tem tecnologia para desalinizar a água do mar e torná-la potável. Não é verdade? Mas vai ser tocada, vai se tornar de maneira nenhuma poderá se beber. Será também terminará as águas dos rios. E aqui a Bíblia está dizendo aqui que as águas estarão amargas. Imagine só, eu ir beber água e quando colocar na minha boca uma água para tirar a minha sede, mas ela está amarga. Então tocará a quarta trombeta. Veja bem, Joel sendo lembrado novamente: o sol será ferido, e a lua e as estrelas também, dia sem luz e noite sem estrelas. Imagine tudo isso que você sai. Às vezes nós saímos de dia de casa e reclamamos, não é verdade? Lá na minha casa tem um local lá que o sol entra muito forte. Eu já coloquei cortina, pastor, já coloquei todo, e parece que o sol penetra. Eu reclamo tanto, mas um dia a humanidade vai sentir saudade do sol ardendo, porque o sol vai ser ofuscado. Um dia a humanidade vai sair para ver as estrelas de noite e não vai mais conseguir enxergar, porque o sol foi ferido, a lua mudou, as estrelas mudaram. Então essas são as quatro primeiras trombetas. É muito sofrimento, não é verdade? Porque isso está acontecendo. Tocai a trombeta em Sião, no monte da minha santidade, perturbem-se as nações, porque o dia do Senhor vem. Enquanto eles estão ainda tentando se recuperar desta última praga lançada pela trombeta, o que acontece? Aparece um anjo no céu e João vê aquele anjo. E o que João fala? Aquele anjo dizia: ai, ai, ai dos que habitam na terra, porque as três últimas trombetas serão tocadas por anjos, e essas três trombetas serão muito piores do que as primeiras. Vejamos bem aqui, diz a Bíblia então sobre essas trombetas de Ai, no capítulo 8, versículo 13, dizendo: olhei e vi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de tocar as trombetas. Então aparece a quinta trombeta, uma estrela do céu cai na terra, chaves do abismo e são abertas, e João começa a contemplar o que? Ele vê uma nuvem de gafanhoto, e eles falam: estes eram como gafanhotos, eram uma nuvens, mas eles eram um pouco diferentes. Como que eles eram? Imagine só João falando: eles tinham couraças de ferro, além disso eles tinham uma coroa sobre eles. Eles tinham também rostos de homens, eles tinham também cauda como de escorpião, e o barulho das suas asas era como de muitos cavalos vindo para a guerra. Meus irmãos, há muitas interpretações sobre isso. Há interpretações que isso são demônios, há interpretação que é um exército chinês, mas veja bem, meus irmãos, ele vivia no século I. O século I, eu já disse aqui que não tinha microscópio, não tinha binóculo, não tinha máquina fotográfica, não tinha nada disso, quanto mais aviões e aeronaves. Agora veja bem, quem já viu aqui o Apache, o helicóptero dos Estados Unidos lançado para a guerra do Vietnã? Imagine só 100 daqueles indo lá com couraça de ferro. Aonde vai a eles uma coroa, a cauda como de um escorpião, não é verdade? O rosto colado dos seus pilotos na tela, e o barulho como de muitos cavalos vindo para a guerra. Era isso. João começou a ter visões de nossos momentos. Ainda a Bíblia diz sobre uma outra trombeta, a sexta trombeta apocalíptica, que é a pior. A Bíblia diz aqui, eu vou ser breve, que nesta trombeta serão liberados
demônios que estão presos por Deus no Eufrates, e esses demônios serão soltos, e eles estão famintos, irão matar quase toda a população do planeta Terra. Eles vão organizar os exércitos do mundo inteiro durante o final da grande tribulação para destruir definitivamente em Israel. Mas então abrir-se-á a última trombeta, e a Bíblia diz: então vi um sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! Zacarias profetiza dizendo da seguinte forma: naquele dia derramarei um espírito de graça sobre Judá e sobre Jerusalém, e eles olharão para ele como quem choram por um unigênito e pelejarão. A Bíblia ainda diz que Zacarias profetizará dizendo: naqueles dias colocarei os meus pés sobre o monte Sião, metade se andará para norte, metade para sul. Lembrai da profecia de Joel, o monte da minha santidade. Lembrai também da ascensão de Cristo, quando Cristo foi assunto ao céu, levado ao céu. Os discípulos ficaram olhando para o céu, os anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que olhais para o céu? Assim como para o céu o viste ir, também o haveis de ver ele vindo. Então naquele dia, do mesmo lugar que Jesus partiu, do monte Sião, que é junto com o monte das oliveiras, ele vai descer. Metade vai se perder para norte, metade para sul. Rios de água viva sairão dele, porque o rei estará em Jerusalém. Meus irmãos, naquele dia a igreja virá com Jesus, porque a igreja já foi arrebatada. É o fim do período, é o fim das trombetas. A última trombeta é a trombeta da vida em glória de Jesus. A última trombeta é a trombeta que Israel espera, a vinda do Messias para ele. A última trombeta é a trombeta que dará início no milênio do governo de Cristo. Nesta noite, quem pode glorificar, quem pode exaltar por um minuto, adore a Deus. Tudo é uma reflexão. Há várias reflexões. Se Judá tivesse ouvido Joel, pastor divino, eles não teriam ido para a Babilônia, eles não teriam sofrido 70 anos na Babilônia. Não, eles teriam ficado em Judá. Deus estava avisando. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Mas eles tinham dura serviço, eles não se dobravam a Deus, e o jeito foi Deus fazer o que fez, levá-los para a Babilônia. Deus não nos predestinou para a ira, Deus nos chamou para este momento maravilhoso, e Joel vindo para a graça. Mas a graça termina. Paulo escreveu nos Romanos capítulo 11, verso 25, ele diz: quero vos dizer o mistério, que o endurecimento veio sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tiago, no capítulo 15 de Atos, ele toma a palavra no concílio e diz sobre isso também. Primeiro Deus salvará um povo entre os gentios para si, que é nós, mas depois voltará e restabelecerá o tabernáculo caído de Davi. Deus está dizendo esta noite que nós estamos vivendo a graça, a oportunidade, pastor, a oportunidade, a alegria. Irmãos, Deus deu a nós o que ninguém teve na história: o batismo com o Espírito Santo universal. Todos nós, pobres, ricos, empregados, desempregados, se buscar Deus, vai ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Deus quer tirar um terraço,
encher pessoas hoje neste lugar. A oportunidade, mas eu quero falar sobre a perda da oportunidade para nós. Deus não vai condenar ninguém pelo fato de ter pecado. Só. Tem pessoas que deixam de vir na igreja porque pecaram. Será de aço. Mas Deus, Ele vai condenar as pessoas por rejeitarem a oportunidade. Quando Jesus profetiza sobre as cidades impenitentes, ele começa a ir de Coroezinho, a Betsaida, de Cafarnaum. Porque se em Ciro, Etidom, Tiro e Sidom tivessem tido as oportunidades que vocês tiveram, eles teriam se vestido de pano de saco, teriam se arrependido e estavam aqui até hoje. Ai, Betsaida, Cafarnaum, porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto o que vocês viram, eles teriam permanecido até hoje. Jesus estava dentro de Cafarnaum, Jesus morou em Cafarnaum, Jesus curou em Cafarnaum, Jesus libertou, e eles disseram não para Jesus. E hoje nós estamos aqui neste período. Era para ter tido juízo já, meus irmãos. O arrebatamento, pastores, já era para ter acontecido. Deus está tendo misericórdia. Aleluia, porque ele em Pedro fala que o desejo de Deus é que todos se arrependam. Aleluia. Deus não te destinou para a ira. Diz a Bíblia aqui sobre as 7 trombetas. Não vai necessitar de Jesus vir para te salvar na última trombeta, mas Ele vai te tirar antes. Olha bem, eu quero trazer um texto. Um dia alguém me perguntou no seminário: pastor, qual a prova bíblica que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes? Eu vou te trazer uma prova. Jesus começa a profetizar acerca de Jerusalém. Quando vir de Jerusalém rodeado do deserto, sabei que está perto a sua destruição. Ai das grávidas daqueles dias. Portanto, os que tiveram na Judeia, fujam, porque dias de vingança são estes contra este povo. E depois ele fala que Jerusalém será pisada pelos gentios. Aí ele para. Isso aqui tudo já aconteceu. Isso aqui é o ano 70. Jerusalém foi rodeada por Tito, destruída. Foram levados para todos os cantos do mundo, até que no século passado Hitler destruiu 6 milhões de judeus nas suas câmaras de gás. Só que no versículo abaixo a Bíblia diz assim: e as potências do céu serão abaladas. Os homens desmaiarão de terror sobre as coisas que hão de vir ao mundo. Espera aí. O texto original diz que os homens desmaiarão de terror pela expectativa, só por saber das coisas que virão no mundo. Já pensou? Não está falando aqui de mulher, está falando do homem que bate no peito e diz que é corajoso. Você vai ver um homem desmaiando de medo, de saber as coisas que há de vir no mundo. Mas espera aí, tem um conselho de Jesus e aqui está o segredo. Ele fala assim: portanto, aquele dia será como um laço sobre todos os habitantes na terra. Irmãos, o que é isso? Eu não sei se tem alguém aqui que já trabalhou com esse negócio de laço, que uma pessoa trabalhava comigo, que ele era bom no laço. Ele falava que não errava. Quem já viu isso? O laço. Tem isso? Tem especialista nisso? Agora Deus, será que é bom no laço laçar todos os habitantes da terra? Não? Será que Deus vai errar o laço? Tem como ele errar o laço? Não, mas aí, peraí, ele vai dar um remédio. Olha o que ele fala: portanto, olha bem, versículo 36, portanto, orai em todo o tempo e vigiai, para que possais ser achados dignos de escapar e estar em pé diante do Filho do mundo. Está entendendo, meus irmãos? É um arrebatamento. Quando começar a acontecer, quando os homens começarem a desmaiar, porque a grande tribulação vai chegar, o laço vai vir. Deus fala: não, tem alguns aí que eu vou retirar.
eles vão escapar, eles serão retirados e eles estarão em pé diante do Filho do Homem. No capítulo 7 de Apocalipse, o texto diz: quem são esses? Esses são os que vieram de grande tribulação, que deram lavar as suas vidas no sangue do Cordeiro, que estavam em pé diante do trono. Eles vieram, eles estão aqui. A grande tribulação está lá embaixo. Veja bem o que diz a Bíblia neste momento. Veja bem, alegre-se os habitantes do céu e ai os moradores da terra. Espero que nessa noite, nós que estamos vivendo esse momento ímpar, esse momento de oportunidade, olha que Jesus falou. Os discípulos estavam meio que desprezando aquilo tudo que Jesus estava oferecendo. E ele fala: olha, Abraão, Isaac e Jacó e os profetas quiseram ver esse dia e não viram. Você está tendo a oportunidade de ver esse dia. Eu quero saber aqui se tem alguém esta noite que veio até este lugar, nesse culto onde o tema é escatológico, que quer receber Jesus, quer aceitar a Cristo em sua vida. Me dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui esta noite que veio até esse culto, sentiu que Deus falou para você: Deus não vai destruir, Deus não vai julgar, Deus não vai condenar ninguém pelo simples fato que tem errado, mas Ele condenará aqueles que rejeitarem o chamado dEle. Portanto, eu quero perguntar esta noite a mais alguém: tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Porque a Bíblia diz: quem não crê no Filho de Deus já está condenado, mas quem crê tem a vida eterna. Eu quero saber aqui, aonde está você, o primeiro que quer aceitar, quer receber Jesus, o sangue de Jesus na tua vida, para se ver livre naquele dia. Essa noite, aleluia. Se tiver, levante-se, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Saia do seu banco, saia da sua cadeira, saia de onde você estiver. Nós iremos orar por você. Deus irá dar a vitória a você esta noite. Amém. Mas se não há, eu quero pedir a você agora se colocar em pé. Pastor, eu posso orar para as pessoas?